E a gente continua aqui no programa Utilidade Pública de hoje falando sobre suplementação, batendo um papo aqui com a Mônica Marques, que é farmacêutica. Olha, lembrando, tá, gente? A gente está falando de suplementação, mas não só daquela suplementação, por exemplo, de proteína, de glutamina, mas aquela suplementação de vitaminas, de minerais, que ajudam a equilibrar, inclusive, o nosso metabolismo para o consumo e para a absorção desses outros suplementos também, não é isso? Correto. Estamos falando de qualidade de vida, né? De reposição como um todo, para melhoria, né? Longevidade, que as pessoas querem agora envelhecer de forma saudável. Isso. Longevidade com qualidade de vida. Porque envelhecer não significa adoecer. Significa você chegar lá e chegar bem, né? Chegar aos 80 como se você tivesse 60. Isso é possível, tá? Isso já está comprovado cientificamente que isso sim é possível. E aí, no final do último bloco, a gente abordou uma questão que é: o que tem a ver a suplementação com aquela sensação de que você dorme às vezes 8, 10, 12 horas, mas você acorda no outro dia como se não tivesse dormido nada, acorda muito cansado? Isso aí acontece com aquelas pessoas que estão com fadiga adrenal crônica, ou seja, elas estão extremamente cansadas. É como se você é como uma pilha, tá? Que não, já está assim no finalzinho da pilha, ela já está descarregando. É como um celular que já está lá com 1%, 2%, ele está descarregando. Então, assim, para essas pessoas, a gente aconselha o quê? Procurar um profissional médico, fazer dosagem, né, do cortisol, de preferência, um pela manhã, às 8 horas, e outro às 16, porque você vai ter realmente um parâmetro ideal para comparar o cortisol da pessoa ao acordar, que aí o início seria 8 horas, e no final da tarde, após as suas atividades profissionais, às 16. E aí, através do cortisol, que é um exame simples feito no sangue, é só uma coleta de sangue, vai ver como é que anda esse cortisol, né? Que muitas vezes ele está lá praticamente zerado. Então, é necessário fazer reposição, sim, do cortisol. Quando você repõe o cortisol, você vai ter mais energia, você vai balancear seu organismo, né? E vai ter, assim, mais, assim, como é que se diz? Vai se sentir melhor, com mais energia para o dia a dia. E aí, falando tudo tem a ver com a questão do sono, a gente, inclusive, já abordou esse assunto aqui de uma outra forma. Gente, não adianta você também suplementar. Você faz muita atividade física, você suplementa, mas você não dorme bem. Aí tem uma grande interferência, né? Suplementou e não dormiu bem, não adiantou a suplementação. Porque, assim, tudo está relacionado, né? Para ganhar massa muscular, você pode sim suplementar, mas é muito importante a qualidade do sono. Isso é fundamental, até para as crianças. Crianças que estão em fase de crescimento precisam dormir cedo, porque é quando o hormônio do GH, que está relacionado ao crescimento, ele vai atuar melhor. Então, assim, tem muitas crianças que os pais nem ligam, deixam elas dormir 10, 11, aí depois fala, ai, meu filho vai ficar muito pequeno. Quando vai para o endócrino infantil, fala, doutor, dê uma previsão aí de qual vai ser a altura do meu filho, da minha filha. Ah, mas esse menino precisa tomar alguma suplementação, precisa repor o hormônio do GH, porque ele vai ficar muito pequeno. Mas, claro, a criança, o horário que o GH atua, né, ele começa a atuar a partir das 9, 10 da noite, a criança já tem que estar dormindo. É o sono reparador, não só para crianças que estão em fase de crescimento, como também para nós adultos. Por exemplo, Dânia, pessoas que estão querendo emagrecer, né? Então, às vezes, elas tomam suplementos para emagrecer, mas elas dormem mal, elas dormem muito tarde, elas dormem pouco, né? Elas dormem, assim, 4 horas só na noite, elas não têm aquele sono, assim, profundo. Então, não adianta, ela não vai conseguir emagrecer desse jeito, mesmo tomando remédio para emagrecer. É um conjunto. É um conjunto, ela precisa ter um sono reparador, tudo é um conjunto. Existe, assim, hoje em dia já se fala, assim, 4 pilares para a vida saudável, que seria o quê? Alimentação adequada, né? Prática de atividade física, que a gente sabe que é muito importante, um sono adequado, que é fundamental, né? E também você cuidar da desbiose, né? Que seria a sua saúde, a desbiose intestinal. A saúde intestinal, que é a saúde da flora intestinal. Porque hoje já se fala que o intestino é como se ele fosse o segundo cérebro, só se fala nisso, né? A gente precisa ter o intestino funcionando bem, diariamente. Isso é fundamental para a qualidade de vida, para a sua saúde. Está tudo interligado. Ou seja, entendeu? São pontos que geralmente as pessoas desconsideram ali na rotina. Ou não priorizam. Ou não priorizam. Então, assim, tudo está relacionado. A gente hoje pode envelhecer
com uma vida saudável, com a melhor qualidade. O mais importante não é esperar você adoecer, não é você querer tratar a consequência. Os países, né, desenvolvidos não se usa isso, é você fazer a prevenção, é você procurar um profissional, fazer um check-up, né, de preferência, uma pessoa que faça essa medicina integrativa, que está tão falado hoje em dia. O que é medicina integrativa? É aquela que procura prevenir as doenças, tratar a causa. Por que você está cansada? Vamos dosar o cortisol, né? Por que seu intestino não está funcionando bem? Você vai equilibrar Você vai ali. equilibrar todo o organismo da pessoa. Não adianta você esperar que o ser humano adoeça para você tratar. Adoeceu, está com diabetes, vamos tomar um remédio para diabetes. Sim, não tá vai equilibrar hipertenso. de jeito nenhum, Não vai continuar a mesma equilibrar, coisa. Você vai ficar totalmente desequilibrado, né? Então, é muito importante o balanceamento. Como a medicina evoluiu tanto nos últimos anos e existe essa possibilidade, é muito importante o balanceamento como um todo. E esse balanceamento, gente, como a gente trouxe no bloco anterior, isso é feito de forma individualizada. Então, que é outro ponto que a gente precisa considerar. A gente está vendo um crescimento imenso das farmácias de manipulação, também por isso, porque lá você consegue, por exemplo, a quantidade, por exemplo, de vitamina A, D, C, que eu preciso é diferente da sua quantidade, da quantidade da Mônica. Correto. E aí, quando você busca uma farmácia de manipulação, você está pegando tudo aquilo ali na quantidade exata que o teu médico prescreveu para o seu organismo, para o seu metabolismo. Isso, então, as farmácias de manipulação, né, são farmácias ideais, porque elas preparam em doses individualizadas, de acordo com a receita médica, como o médico prescreveu, que foi avaliado de acordo com a necessidade de cada pessoa. É um tratamento personalizado. Então, a vantagem é que você é tratada individualmente. Por isso que a gente chama, é um tratamento personalizado, né? Onde você vai fazer todo o balanceamento, pode até associar algumas vitaminas, alguns aminoácidos, né? Com a dosagem ideal para aquela pessoa. E aí, quando a gente fala nessa dosagem ideal, seguindo a linha que a gente falou aqui de cortisol, tem um outro ponto que a gente ouve muito falar, que é assim, olha, a gente vai falar em reposição hormonal, gente, porque a gente está falando aqui, mas a gente pode falar de suplementação, reposição, a gente não está botando, talvez a gente esteja até generalizando o termo, mas é para facilitar que as pessoas entendam. Reposição hormonal, geralmente as pessoas fazem assim, olha, a partir da menopausa, não é assim. Não é assim. A gente é necessário, anualmente, né? Não tem idade. Você pode estar com 30 anos, 35. Como é que funciona? É necessário fazer, sim, a dosagem da testosterona, da progesterona, dos estrogênios, do estriol. Por quê? Mesmo sendo uma mulher jovem, por exemplo, ou até um homem jovem, tá? De 35 anos, são jovens. Mas eles podem estar com essa deficiência hormonal. E isso vai interferir diretamente na qualidade de vida dessas pessoas, não importa se é homem ou se seja mulher, né? Vai interferir muito, não só na libido, como também na qualidade de vida. Vão se sentir baixo de testosterona. Não interfere só na libido, interfere também em quê? Cansaço físico e mental. A pessoa se sente assim cansada, né? Sem estímulo. Interfere assim, em várias coisas. Os estrogênios, o estriol, no caso da mulher, interfere em quê? Na pele, no cabelo. Tem tudo a ver. Unhas quebradiças, cabelos mais frágeis, né? A pele. Então, assim, se foi para um profissional médico, detectou através do exame de sangue, isso é um exame simples de se fazer, e detectou que está em baixa, é necessário, sim, fazer a reposição, né? Não tem que ter esse preconceito. Ah, porque eu tenho 35, porque eu tenho 40. Ah, eu nem entrei na menopausa. Não, gente, não tem que ter esse preconceito, não. A gente tem que procurar sempre a melhoria da nossa qualidade de vida, do nosso bem-estar, né? E hoje em dia a medicina nos proporciona isso. É só vocês terem conhecimento para balancear, né? Claro que, gente, isso aí, você procura um profissional de saúde, ele vai balancear isso tudo para você. Eu queria muito agradecer a Mônica, porque assim, a gente tentou trazer o máximo de informação para a gente poder tentar identificar que às vezes tem coisas ali na nossa rotina que não caminham como a gente gostaria que caminhasse. Eu não estou ganhando aquela massa muscular, não estou perdendo aquele peso, estou acordando cansada. E isso aí tudo pode estar relacionado, não pode não, geralmente está relacionado à questão de algum desequilíbrio, seja de vitaminas, seja de minerais, seja de hormônios.
e que isso aí pode ser feito de forma individualizada. Muito obrigada, Mônica, por as informações. Obrigada a você pelo convite. Volte sempre para a gente estar esclarecendo mais coisas aqui, porque eu acho que com certeza esse é um assunto que todo mundo se interessa. Será bastante proveitoso, com certeza. A gente encerra essa entrevista.